Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma palestra de quinta-feira pela nossa Casa Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelar do Luz, Santa Catarina. E na noite de hoje, a palestra sobre minha responsabilidade, traremos o tema mediunidade e médium, né? Este tema que muitas pessoas possuem algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? E buscaremos então falar um pouco sobre esse tema e espero que consigamos, né, nesse momento, nos aprimorar, buscar entendimento, compreensão sobre o tema. Como de nosso costume na Casa Espírita, então, vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele seu amparo, que não nos falte a palavra, pedindo que nosso anjo guardião nos inspire, nos instrua. Pedimos ao Pai que esse momento seja iluminativo, que nos traga entendimento, compreensão e possamos sair desses breves minutos de palestra com mais, com algo a mais, esse algo agregado em nós. Pai amado, na certeza de seu amparo e sua bênção, damos início ao tema da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, uma vez mais, sejam bem-vindos. Hoje, então, para a palestra com o tema Mediunidade e Médiuns. O tema da noite terá como referência, então, o capítulo extraído, que leva este nome, né, Mediunidade e Médiuns, do livro Tomo 1, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Também trarei como referência algumas palestras que assisti sobre o tema, e também o livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Tá ok? Então, iniciando o nosso tema, digamos que antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado como da dever de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número de mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então, nessa breve introdução, nós vemos que a mediunidade, as pessoas perguntam, será que eu tenho mediunidade? Será que eu sou médium? Mas o que é afinal? Né? Como diz aqui, a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Ela não depende de um fator orgânico seu, ela não vem da matéria, né? Ela vem do fato de nós sermos espíritos que neste momento estamos transitando pela Terra em corpos, né? Estamos em período encarnado, passando aqui por nossas provas, nossas expiações, pelos momentos felizes, pelos momentos não tão felizes, mas sempre de aprendizado. E a mediunidade, então, ela é inerente. Então, com isso, podemos dizer que todos nós seres humanos, temos mediunidade. Alguns de forma mais ostensiva, mais aprimorada, outros ainda em fase mais rudimentar. Mas todos temos em determinado grau, né? Porque se somos espíritos e estamos na matéria, também estamos intermediando, né, deste momento, vivendo nesse momento no plano material, mas também sabemos que no momento de sono, né, nos desdobramos, como chamamos, né, nos desligamos e voltamos ao plano espiritual, onde vivenciamos assim que estamos no estado de sono, né? E aqui também ele traz nessa introdução esse alerta, né, que chama a responsabilidade quanto às faculdades e o seu uso, né? Então é uma faculdade que todos nós temos, e aqui ele dá o exemplo da fala, né? Se Deus punisse todos aqueles que usam da fala para o mal,
para as mentiras, para ofender, para a fofoca, para tudo aquilo que é inferior, né? Então, poderiam sim ter a fala retirada, e alguns desenvolvem isso, ou depois em outras vidas, enfim, de alguma maneira irão aprender a dar o valor à faculdade do poder falar, como traz o exemplo. Mas aqui diz assim: Deus outorgou faculdades ao homem que lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir os que abusar dela. Na verdade, não é nem um Deus punitivo, mas sim colhendo aquilo que plantamos, né? Se utilizamos de uma forma má, né? Colheremos isso de alguma maneira, retornará a nós. Então, a mediunidade, assim como a fala, a visão, o tato, enfim, ela é um sentido, porém é um sentido inerente à parte orgânica, né? Às funções do corpo físico, certo? Continuando. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. Então, mediunidade não é algo específico, como diz aqui, de determinada raça, credo, condição social, enfim, não. Deus, em sua infinita justiça e bondade, colocou isso em tudo, em todos os seres, né? Todos os seres têm o acesso, têm a oportunidade de repente, talvez desenvolvê-la, ou de, em determinados graus que sentem educá-la, né? Então, não é algo específico de determinada categoria, setor, classe, enfim, como eu já disse aqui, né? Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico, como ele disse anteriormente, né? Os viciosos para os corrigir. Voltando ali, a mediunidade, como nós vimos aqui, muitas vezes ao reto, como ele cita, né? A mediunidade pode ser mais um instrumento de auxílio na sua elevação ético-moral, né, intelecto-moral, e ao vicioso para o corrigir, conforme aquilo que sente, que percebe, né? Então, sempre dentro dessa relação. Não são estes últimos os doentes que necessitam do médico, no caso ele se refere aos viciosos para se corrigir, né? Porque Deus não quer a morte do pecador. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebe indiretamente. Né? Então, quantos e quantos, até mesmo nós, né, nos momentos de maior dor, talvez que passamos nesta jornada terrena, foram os momentos em que a manifestação divina mais se demonstrou conosco, né? Sempre está conosco, mas não talvez se demonstrou, mas talvez também o momento em que mais percebemos, né? Acho que fica melhor assim. Por quê? Porque Deus nos envia nossos irmãos mais adiantados, né, para nos auxiliar, nos inspirar fortaleza, ser um alicerce para podermos lidar com determinadas situações, determinadas passagens que temos aqui pela Terra. Né? Então Deus, em sua infinita misericórdia por cada um de nós, nos proporciona. E como captamos? Né? Como sentimos? Às vezes estamos mal e de repente sentimos um relaxamento, algo que, né? Os bons espíritos, através da nossa mediunidade que está em cada um de nós, do nosso sentir, né, transmitem fluidos salutares, benévolos a cada um de nós, que então faz com que possamos nos melhorar ou nos inspirar alguma ideia, nos inspiram algo que vem então
a nos auxiliar em determinado momento em que precisamos. Deus em sua bondade, só continuando aqui. Deus em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? No caso aqui, falando, por exemplo, do vicioso, recebe sim, independente de nós, sempre o auxílio divino, mas nós precisamos também compreender, fazer nossa parte, que é o principal, né? Muitas vezes nos inspiramos, temos um auxílio, mas precisamos realizar a parte que nos cabe, né? Então, como ele diz aqui, não será mais culpado aquele que não deseja ver, né? Que estão fazendo tudo para ver, mas ele não deseja. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos, e pronunciando com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem, enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endurecem. Então vejam, né? Mais uma chamada de atenção. Porque muitas vezes o que acontece, não somente aos médiuns, mas sabemos que muitas vezes há pessoas que querem buscar uma resposta do além, que querem buscar como se fosse conselhos, uma consulta do além. E muitas vezes basta uma autoanálise, né? Da sua rotina, da sua vida, do seu eu, né? Fechar os olhos, como Cristo nos ensinou a orar. Entra no teu quarto íntimo, que é no teu eu, né? Se concentra, pede a Deus, com certeza Ele lhe enviará, né? Seja seu anjo da guarda, seu mentor, seu guia, como quiser chamar, o seu espírito protetor, para lhe inspirar, lhe auxiliar naquele momento, né? E o que acontece? Aqui ele fala sobre a mediunidade, nessa faculdade, quando ela acaba sendo mal aproveitada, mal utilizada. Aqui me vem à cabeça agora a exemplo, né, quantos que buscam, como eu vinha citando, qualquer pessoa, né, muitas vezes que vão lá e cobram, né, vou cobrar, vou lá, vou pagar, vou ter uma consulta espiritual, vou falar com o espírito que vai me falar algumas coisas. E isso nós, espíritas, não recomendamos, né? Eu, particularmente, há casos que me causa até uma grande indignação, né? Por exemplo, utilizar o nome do espírito Bezerra de Menezes, que nós sabemos, conhecido também como médico dos pobres, né? Quem conhecer a jornada terrena de Bezerra saberá que ele foi um grande homem, né? Auxiliou muito os pobres com a sua faculdade terrena da medicina e também participou foi presidente da Federação Espírita, né? E alguns utilizam hoje, né? Cobram, dizendo consulta com o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Será que o espírito Bezerra de Menezes, aquele que fazia caridade, virá ali numa pessoa que se propõe a utilizar do nome dele, né? Cobrando de alguém, né? Eu acredito que não, né? Eu acredito que a pessoa que procura isso já vai meio em desespero. E aqui, né, nesse caso, o charlatanismo, né? Pessoas que podem sim ter a faculdade mediúnica mais ostensiva, mais desenvolvida, né, que acabam por fazerem dela instrumento de comércio, instrumento muitas vezes de enganação, né? Muitas vezes chegando aquele que ali se apresenta em busca de algum auxílio, falando coisas que não são verdadeiras, apenas lhe agradando os ouvidos, falando aquilo que a pessoa deseja ouvir, né? E vai muitas vezes tirando dinheiro e dinheiro, e enfim, aquela pessoa acaba se escravizando, né? De uma maneira que ela fica meio que dependente daquilo. Como diz aqui, né? Fica abertamente exposto, né, aos espíritos levianos para obsidiarem e enganarem, né? Principalmente aquele que se faz de portador, de estar ali,
transmitindo a mensagem de um espírito superior, cobrando, com maus hábitos, muitas vezes sem um estudo da mediunidade, sem um estudo do espiritismo, simplesmente porque talvez em algum momento percebeu que havia mediunidade ostensiva e, através da comunicabilidade dos espíritos, acabou então fazendo abuso da faculdade, ao invés de se aprimorar, se instruir e, se for necessário, né, utilizá-la de uma maneira correta, né, como realmente preconiza, né, pelas informações trazidas pelos espíritos, o uso da mediunidade, né, seja no trabalho mediúnico sério, seja aonde for. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Então, mediunidade não é só por exemplo, eu vou falar do trabalho mediúnico. Não quer dizer que no trabalho mediúnico sério só vem espírito superior, trazer conselhos, psicografar cartas com mensagens instrutivas, não. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, vem espíritos sofredores, precisando ali de auxílio, de alguma forma de ajuda, né? Mas como é o trabalho mediúnico sério, né? Com médiuns que estudam o espiritismo, que estudam a mediunidade, né? Que se instruem, que buscam fazer a sua melhora, que já compreendem a sua tarefa na Terra, que é de se auto-melhorar, se auto-instruir para sair daqui melhor do que quando chegou, né? E esse médium se instruindo, então consegue ser um bom instrumento e fica a cargo da espiritualidade superior, né? O trabalho sério, visando o bem, sempre está amparado pelos espíritos bons, né? Diferentemente daquele que cobra, daquele que busca fazer algo para prejudicar alguém, né? Isso não é espiritismo, talvez espiritualista por estar utilizando muitas vezes em comunicação realmente com espíritos, mas fora das instruções do espiritismo na sua essência, né? Segundo Emmanuel, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Então, Cristo já anunciava, né, que vinha então esse Consolador prometido, né, essa luz que guiaria a Terra, que nós entendemos sendo o Espiritismo, né, a terceira revelação. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Como lá no início comentamos, né? Mediunidade não é relativo à matéria orgânica, né, a um membro orgânico, não. Ela é patrimônio do seu espírito, né? Então, da alma imortal, né, do nosso espírito. E ela serve como elemento renovador de posição moral da criatura terrena. Então, a mediunidade, alguns dizem, a mediunidade é bom, é ruim. Eu vejo como sempre sendo boa, porque ela tem propósito, né? Basta o quê? O uso, né? Então eu dou um exemplo de um martelo. Você pode usar um martelo para pregar um prego ou pregar o dedo, né? Então é conforme o uso, né, que você faz. Então ela pode ser um instrumento muito valioso, como pode ser um instrumento que pode ajudar a criatura a, como diz ali, se colocar mais ainda no lodo. Mediunidade é talento do céu para o serviço de renovação do mundo, lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade, e é indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor e irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que nos cercam. Então, mediunidade, como eu disse até o momento, é um instrumento divino que todos nós somos portadores, porque é uma faculdade do espírito, né, não sendo atributo do corpo, mas sim do espírito. Por outro lado, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são,
mais ou menos médios. Como falei, já mencionado, né, todos somos em determinados níveis. Né? Alguns apresentam ela de forma mais ostensiva, em que conseguem mais em determinado setor, talvez seja, eu posso dizer assim, seja através do ouvir, do sentir, do psicografar, da psicofonia, que é quando o espírito se expressa através da pessoa, né? Da intuição, enfim. Então, ela é mais ou menos, né? E também ela tem essa qualidade ímpar em cada pessoa, né? Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e que então depende de uma organização mais ou menos sensitivas, que é o caso daqueles que são mais ostensivos, que conseguem de alguma maneira ter uma percepção mais aguçada. O médium, assim o ser é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que esses possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicação tangível, mental, escrita, física ou de qualquer natureza que seja. Então, a mediunidade, para ela existir, ela precisa que haja o espírito encarnado, né? O intermediário entre o plano espiritual e o terreno, né? E isso é, como descreve aqui, é o médium, né? O indivíduo que serve de traço de união entre esses dois planos, né? Seja, como diz aqui, pela comunicação tangível, mental, escrita, física ou de qualquer natureza. Note-se, entretanto, que o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Veja o quão importante isso, né? Muitas pessoas buscam várias, como é que eu posso dizer, várias oportunidades, talvez, de conseguir, como eu mencionei antes, né, uma consulta com alguém que diz que é médium, você vai lá e paga, vai lá e enfim, né? Mas assim, ó, o bom médium não é aquele que facilmente se comunica com espíritos. Porque vai que aquele médium, ele se comunica com espíritos levianos, sombrios, né? Talvez um obsessor de outra vida, enfim, que esteja te perturbando, vai chegar lá e o que pode acontecer, né? Pode ter um final pior do que o início, né? Então, é preciso essa compreensão, né? Que o bom médium é aquele que se afina mais, né? Mais simpático aos bons espíritos, né? E como que você fica mais próximo dos bons espíritos? Tendo conduta semelhante. Buscar ser uma boa pessoa, uma pessoa de bem, benevolente, uma pessoa que se instrui, que nota que tem defeitos, busca trabalhar eles, que reconhece suas virtudes, também busca aprimorar suas virtudes. Então, o bom médium se afina, né, se assemelha aos bons espíritos. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então, a missão mediúnica, todos sabemos que, quando dizem, ela não é fácil, muitas vezes realmente não é fácil, né? A mediunidade não é ruim, ela sempre é uma oportunidade. Mas às vezes a tarefa tem seus percalços, tem suas dificuldades. Vamos ver o Chico, né? Chico Xavier, com toda a superioridade moral, enfim, aquele ser iluminado, né, que através da sua mediunidade psicografou centenas de livros, né, que trouxe grandes ensinamentos através da sua mediunidade, da sua psicografia, o consolo a centenas de mães com as cartas que vinha dos seus filhos que já tinham deixado o plano físico, comprovando que estavam vivos, mas apenas em outro estágio vibratório, né? Fora deste plano, e sim no plano espiritual. Então, e quantos ataques sofreu, né? Enfim, quão dolorosa em determinados pontos foi
a missão daquele grande homem, né? Então, muitas vezes talvez não seja fácil, né, exercer a faculdade mediúnica, mas ela é uma grande oportunidade de progresso e redenção, né? Quantos por vezes em que os transtornos psíquicos estão relacionados à mediunidade, né? Então, como diz aqui, vem como progresso ou redenção concedida a seus filhos misérrimos, né? Concedidas por Deus aos seus filhos. Então, mediunidade é uma ferramenta boa, é uma oportunidade e, através dela, podemos sim realizar grandes obras, mas precisamos educá-la, aprimorá-la, né? Principalmente os que têm de forma mais ostensiva, que notam que tem algo que é preciso realizar, é preciso ser feito, então, para educar e aprimorar esta faculdade mediúnica. Assim é que os grandes instrutores da espiritualidade utilizam-se dos médiuns para a transmissão de mensagens edificantes, enriquecendo o mundo com novas revelações, conselhos e exortações que favorecem a definitiva integração a programas emancipadores. Tudo isso pode o mediunismo conseguir se o pensamento de Nosso Senhor, repleto de fraternidade e sabedoria, for a bússola de todas as realizações. Então, para um bom espírito vir trazer conselhos, né, coisas que vêm somar à humanidade, né, instruções, é preciso que haja uma boa ferramenta, né, que é um instrumento mediúnico, que é o médium, né, que se propõe ali aquela tarefa. O exemplo do Chico, como eu citei, né? Então, se instrui, se aprimora, busca fazer sua reforma íntima, né, compreendendo suas qualidades, seus defeitos, trabalhando seus defeitos, buscando não repeti-los no dia a dia. E com isso o ser vai notando que ele vai se melhorando. É algo natural, né, do processo. Se instruir, ler um bom livro, assistir boas palestras, tudo isso que eleva o ser, nos agrega, nos aprimora, nos torna seres melhores, né? E assim vamos nos aprimorando, né? Assim vamos nos aproximando mais dos espíritos que estão superiores a nós e nos afastando dos espíritos inferiores, né? É assim também que nos protegemos, né? Então, é preciso que, né, que façamos nosso processo de instrução, né? E, como dizia o Cristo, amai-vos e instruí-vos, né? Amar a si mesmo, né? E o próximo, né? Ou o próximo como a si mesmo, como diz, e se instruir, se aprimorar, ter a fé raciocinada, né? Se perguntar por que das coisas, ter uma fé madura, raciocinada, não imposta, né? Muitas vezes com dogmas incabíveis que ainda em certas religiões persistem, mas que não têm fundamento pela própria lógica, né? Então, convido todos, né, a buscar esta fé raciocinada. E referente ao tema médium e mediunidade, da parte do tomo, né, seria isso. Tem um trechinho aqui que ele conclui assim. É um trechinho intitulado Raios, Ondas, Médiums e Mentes, né? Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio. Então, só nessa linha, todos somos médiums, mas dentro do campo mental que nos é próprio, né? Se alguém que se instrui, alguém de bem, alguém sério, né, que se eleva, que busca ser uma pessoa melhor, com certeza terá uma mediunidade melhorada, né? Mais, como é que eu posso te dizer assim, mais próxima dos seres superiores, né? E dentro do campo mental, por quê? Porque se minha conduta é leviana, é baixa, é viciosa, eu não busco me auto-melhorar, muitas vezes estou me comprazendo na viciação e nos desvios, e sou portador de faculdade mediúnica, ela virá como algo para redenção, como diz ali, né? Oportunidade de, através dela, talvez sofrer algo para conseguir me perceber e me melhorar, né? Então,
Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, cada criatura com os seus sentimentos lhe caracterizam a vida íntima, emitindo raios específicos e vive na onda mental e espiritual que se identifica. Então, onde eu estou agora, o meu interior, o meu pensamento, é a forma que eu estou emitindo esses raios, é onde o meu coração, a minha vibração e os espíritos que se assemelham estarão comigo, né? Então, por isso também que a mediunidade é ímpar. Às vezes a pessoa dentro da casa espírita diz que tem alguns sentidos da mediunidade, algumas percepções, e ela busca, de alguma maneira, uma resposta de alguém da casa espírita, dizendo, não, é assim, ou não é assim, ou eu também é igual, ou não é. Mas ela é muito ímpar, é sutil, é particular de cada um. Muitas vezes há sintomas, vou usar a palavra sintomas, sentidos semelhantes, talvez até iguais em determinadas características, né, de exercer o sentido mediúnico. Mas há outros que são diferentes, né? Na minha intuição, eu sinto como se a palavra, a ideia, a frase, tipo, passasse assim por dentro da cabeça, do cérebro, não sei, dentro da cabeça, eu consigo dizer assim. Mas alguns dizem que fecha o olho e é como se formassem palavras, cartazes, né? Enfim, não sei como é dessa maneira, mas conseguem ver frases, ideias, né? Outros veem, outros escutam, né? Como eu disse, comigo a intuição é dentro da cabeça, como se fosse. Então, é muito particular, né? Acontece muitas vezes de forma única com cada um, né? Então, por isso, é muito importante, né? Nesse tema médium e mediunidade, o orai e vigiai, né? O principal, como estamos? Estamos afinados com os espíritos superiores? Estamos buscando deixar as viciações e buscar então nos aprimorar, nos instruir, coisas que elevam o ser, né? Isso é uma pergunta muito importante que devemos sempre fazer, né? Lembrar então que a mediunidade sempre é gratuita, né? Ela é um dom dado por Deus a toda criatura, né, que faz parte do nosso espírito e não deve ser feita de maneira alguma de comércio, né? Porque quem faz disso como fonte de renda pode muitas vezes estar ali enganando, né, cometendo o charlatanismo, né, criando muitas vezes mais problemas para aquele que muitas vezes ali em desespero vai querer buscar um auxílio e acaba então caindo, né, numa armadilha a qual se depara, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade tem aqui 3 trechozinhos que eu separei que eu acho que é muito interessante. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo. Sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Às vezes a pessoa tem um dom mediúnico, isso nós já sabemos pela própria Federação Espírita. Mediunidade ostensiva, ela não é atributo, né, único para, por exemplo, se admitir a pessoa no trabalho mediúnico sério, né? É preciso se instruir, se edificar. Isso reclama muitas vezes um tempo. É preciso um esforço da pessoa, trabalhar o seu interior, alguns sacrifícios, né? No sentido de, às vezes, um tempo que estava ali ocioso, pegar, ler um livro, se instruir, se melhorar, né? E o sentimento de amor, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem nem interpretar como é esse amor, mas o sentido de amor, assim como o amar o próximo como a si mesmo, é se auto-amar, se auto-valorizar e também o próximo. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Então, na faculdade mediúnica, muitas vezes a mensagem que vinha ali, fiel, ela passa, como disse ali pelo livro Tomo, né,
pelo instrumento mediúnico. Às vezes uma palavra vai passar como o médium se preparou e como ele interpreta, né? Por isso é preciso, como diz ali, os instrumentos então preparados, né? Por isso que se diz, é preciso se preparar, se edificar, se melhorar para então conseguir servir de uma melhor maneira com a faculdade mediúnica. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Então, da ideia, do nosso pensamento, que é onde nos colocamos, pode sair as asas dos anjos e também saem as algemas dos condenados. Né? Quantas vezes começa ali numa ideia, algo em nossa vida, né? E eu já vou fazer o contexto junto referente à mediunidade, mas a princípio, nesta frase, da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Muitas vezes numa ideia se afinam companhias, se acabam então se adentrando em algo que pode muito bem lhe trazer grandes infortúnios, né, sofrimentos, como diz aqui as algemas dos condenados, e por vezes no início de uma ideia elevada de bem, saem então grandes oportunidades, ideias para alçarmos à frente, né, nesse exemplo da frase, as asas dos anjos, né, onde devemos então nos auto-melhorar, nos instruir para nos elevarmos. Referente à mediunidade, porque na ideia emitimos os raios, como disse ali, né, e nos afinamos, né. Por que que se diz muito que a depressão é importante que a pessoa faça um trabalho íntimo muito grande para sair dela, né? Porque no estágio deprimido, né, a pessoa entra numa sintonia e aquela sintonia de baixa vibração se assemelha a outros espíritos naquela condição e torna-se então meio que um ciclo vicioso. E é preciso com certeza a medicação existente, né, o tratamento terapêutico e também buscar fazer o trabalho interior, né, para que a pessoa reaja e consiga sair disso, né, juntamente com, nesse exemplo, né, do estágio deprimido, né, que é um transtorno, né, o transtorno depressivo, juntamente com a medicação química, né, seja os comprimidos, enfim, é preciso fazer a medicação interior, né, esse trabalho interior de querer se melhorar, querer sair disso. E muitas vezes a religiosidade, né, as religiões que existem, dão um grande amparo, são um grande alicerce para que então possa então se renascer desse estágio, tá bem? Bom, pessoal, o tema da noite, um tema um pouco complexo, principalmente para quem talvez esteja assistindo algo referente ao tema pela primeira vez ou não tem muito contato com o espiritismo. Mas é um tema muito interessante, mediunidade e médium, muito provavelmente já ouviram falar essas palavras. E busquei aqui trazer então algumas informações, buscando elucidar, né, talvez tirar alguma dúvida, acrescentar algo, né, para que traga mais compreensão e entendimento a quem desejar, tá bem? Então, pessoal, eu vou chegando ao fim do tema da noite, como de nosso costume, também encerramos com uma prece, elevando nosso pensamento ao Pai, agradecendo a Ele a oportunidade concedida de estarmos aqui reunidos, agradecendo ao Pai pela doutrina espírita, essa maravilhosa ferramenta que instrui e consola. Pai amado, queremos pedir, derrame suas bênçãos sobre os cárceres, os hospitais, os orfanatos, a todos os nossos irmãos encarnados ou não, que mais precisam. Pai amado, queremos agradecer o dom da vida, agradecer a tudo que nos proporciona, e tudo é a palavra que resume. Agradecemos por tudo, pedimos sempre sua bênção e estamos sempre com a certeza de seu amparo. E assim encerramos o tema da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, quero agradecer a cada um que chegou até aqui e até uma próxima, tá bem? Uma boa noite, um ótimo dia, conforme o horário que estiver assistindo. Tchau, tchau.